Estou aí há 20 anos acompanhando o clube, como você disse, né? Boa parte deles pelo Diário Lance, agora nessa segunda parte no portal Meu Timão, que é o maior site segmentado de notícias do Corinthians. Aí no paralelo, aí tô lá como comentarista no canal GOT, no G4 também, no Band Sport, né? Com o Arnaldo, Tirone e o Paulo Massini. E é isso, essa loucura aí. O Corinthians normalmente já é um clube muito efervescente, foi assim nesse período todo de 20 anos que eu tô. Mas olha, esse ano particularmente a coisa foi incrível, como você disse, é uma série de Netflix, daria pra fazer tranquilamente. Se você começa a olhar, fala assim, que ano que foi que o Cássio e o Carlos Miguel foram embora? Esse ano. O Raul Gustavo bateu no Bandeirinha, foi esse ano. É verdade, cara. São coisas que vão... O Garro ficou um mês sem jogar porque não chegava a documentação do Tadjeres, foi esse ano. O Veríssimo vai embora na véspera da estreia do Paulista, depois de fazer toda a pré-temporada, esse ano. O Corinthians anunciou o maior contrato de patrocínio da história e os caras não duram 3 meses, foi esse ano. 23 jogadores simplesmente ao longo do ano foram embora, 21 chegaram. A maior reformulação que eu já vi de um clube passar, um clube grande. Os pequenos, normalmente, depois do Paulista, vão todos embora, volta, é normal. Mas de time grande, talvez jamais tenha tido uma reformulação de 23 saindo e 21 chegando. Foram 3 diretores jurídicos, 3 diretores financeiros, 2 diretores de marketing, sai o diretor de futebol, é contratado um executivo de futebol, sob uma possibilidade de impeachment. Você faz o pior turno praticamente da história, um dos seus piores turnos, e faz um dos melhores turnos da sua história. Você, no primeiro, faz 19 em 19 jogos, 19 pontos. No segundo, você faz 37 em 19. Quase 70% de aproveitamento. Fechando com 9 vitórias seguidas, que é recorde na história dos pontos corridos junto com outros 2 clubes. Cara, é de uma maluquice. O Paulinho aposentou no meio do ano. É um dos maiores ídolos da história. É de uma maluquice tudo que aconteceu. É de algo tão surreal tudo que aconteceu que realmente eu tô brincando que, sei lá, foram 3, 4 anos em um só e o Corinthians terminar o ano da maneira que terminou, com o torcedor tranquilo, satisfeito, feliz, com perspectiva para 25, isso dentro de campo. Apesar dos problemas fora, da parte financeira, que depois a gente fala tal, do lance político também, que tá difícil pro presidente, é quase que inimaginável perto do que foi o ano. É um ano completamente, eu costumo brincar que a Band News em São Paulo, ela tem o slogan que a cada 20 minutos tudo pode mudar. No Corinthians, a cada 5 minutos tudo pode mudar e é isso, é viver esse clube, é um pouco isso. A gente como setorista acorda 8 da manhã, vai dormir meia-noite e as coisas durante o dia realmente elas vão acontecendo em vários departamentos. E aí me faz lembrar um pouco, em 2005, eu já era setorista, né? E o Corinthians vivia aquela época maluca da MSI. E aí, em determinado treino lá, eu virei para os 2 assessores da época, o Jefferson e o Luciano, que hoje trabalha com o Tito. Eu falei, Jefferson, eu não aguento mais, Jefferson. Cara, é MSI, é Polícia Federal, é confusão, é briga dentro dos galácticos, tem jogadores galácticos e tal. Sim. É briga, não sei o quê. Pô, é muita coisa acontecendo. Aí ele virou pra mim e falou assim, muita coisa acontecendo? Tá bom. E pra gente aqui que tem que esconder essas 30 coisas de 40 pessoas. Vocês imaginam? Aí eu comecei a ver o lado dele. E ele falava também uma outra frase que era boa, que era, por incrível que pareça, os 90 minutos de um jogo é a única parte que a gente, como funcionário, tem paz. Por mais que seja um momento de adrenalina alta, de estádio com aquela loucura, aquele ambiente, pra gente é a paz. A hora que acaba o jogo, começa tudo pra gente. Então, viver o Corinthians é muito isso. É um clube muito efervescente. E aí, trabalhar no portal Meu Timão é isso. É uma nota a cada 40 minutos, a cada 1 hora, as coisas vão acontecendo. Mas também é muito legal, muito relevante. Você tem uma importância grande para muita gente. O que você fala, ou escreve, ou grava, é visto por muita gente. E isso é muito bacana. O portal Meu Timão tem quase 8 milhões de pessoas nas redes sociais, né? Ele é maior, as redes sociais do Meu Timão, maior do que, sei lá, 10, 11 clubes oficiais da Série A. A gente mesmo, eu como repórter, eu tenho mais de 600 mil seguidores nas minhas redes sociais. Mas isso é o Corinthians, então é a força desse clube. Então, você tem que ter essa noção de que quando tá tudo bem, é muito legal. E quando tá tudo mal,
vai ter os xingamentos, algumas ameaças, porque o torcedor também é paixão, e aí você tem um lado que é complicado de você ter tanta visibilidade. E é do jogo, você tem que ter a parte boa, não adianta, não vai querer só a parte boa da coisa. Então a gente tem um entendimento, e eu tenho claramente um entendimento, entendo o torcedor, paixão, o sangue sobe muitas vezes, e tá tudo bem. Ele nem sempre gosta do que a gente fala, do que a gente escreve, porque o jornalista não é só um torcedor. Apesar de todo mundo que trabalha, por exemplo, no portal, torcer para o Corinthians, todos são jornalistas ou estudantes de jornalismo. Então, a gente faz jornalismo. Então, tudo que tem que noticiar, seja bom, ruim, mais ou menos, não interessa. Notícia é notícia e a gente está ali para passar toda a parte jurídica, do marketing, do futebol feminino, da base e de tudo que acontece no clube, porque é um clube com 1.000 funcionários quase, 40, 50 departamentos, 30 milhões de torcedores, 70 jogos no ano, você tem muita coisa para olhar e basicamente é o que eu sempre tento mostrar para o torcedor. Esse clube é feito por pessoas. Se você tem quase 1.000 funcionários, você vai ter de tudo. Você vai ter os profissionais bons, os ruins, os caras que não prestam, os caras que prestam, tem de tudo, como qualquer empresa. Por que que no Corinthians, um presidente que toma 200, 100 tomadas de decisão por dia, seja das mínimas ou das maiores, esse cara também vai errar. E ele tem que entender que ele não vai acertar tudo e também precisa ser criticado. E eu acho que é do jogo. Você quer ser presidente? Você vai tomar 100 decisões por dia. Umas 80 vai passar, mas umas 20 você não vai ser tão boas. Não é porque você não quer, é porque é muita coisa acontecendo. Você vai, cobertor curto, você arruma um lado e descobre outro, e você vai receber crítica. Então, se todo mundo tiver entendimento que eu tenho, por exemplo, que o torcedor sobe o sangue e ele é paixão, e tá tudo certo. O dirigente falar, cara, eu não vou fazer só certo, também vou merecer crítica, também entender. E a gente desse lado também entender que a paixão e o dirigente vão ficar chateados. Se todo mundo compreender, a gente consegue levar o dia a dia numa boa, apesar de toda essa loucura que é. E eu vou fazer um paralelo só, Marcelo, antes de entrar no Corinthians especificamente, porque eu acho que a história do Vessone é muito legal, né? Indo da mídia mais tradicional para esse fenômeno que a internet trouxe, que é a mídia segmentada, né? E como que é para você a rotina de acompanhar essa série de Netflix que foi o ano de 2024, né? Em relação ao clube. É um dia a dia 100% voltado para Corinthians, falando com as pessoas do clube, falando com outros profissionais da imprensa, tentando mapear, entender o que está acontecendo. Quão diferente é do que você fazia no Lance, por exemplo? No Lance também o Lance começa com esse lance de setorização, né? Acho que, aliás, deve ser um dos pioneiros. A nossa mesa, que era uma mesa meio quadrada, era uma mesa do Corinthians. Então ficavam os 2, 3 setoristas, um banner do Corinthians pendurado, nem todos os setoristas torciam para o clube. Cobrir com o Santista, cobrir com o Palmeiras e tal. Mas ali existia já uma setorização. A gente tinha 3, 4 páginas por dia para preencher daquele clube. E eu não fazia São Paulo, não fazia Palmeiras. Eu fazia Corinthians. Então, nesse sentido de acompanhamento full, de acompanhamento 100% do que acontece, não mudou muito. A diferença, e isso é um cuidado que você tem que tomar muito gigantesco, quem acessa um site segmentado, ou um canal segmentado, ou um YouTube ou um Instagram, o cara entende do que você está falando. E isso daí você tem que saber e ter essa consciência. Cara, já aconteceu eu em live, deu errar que um atacante na década de 80 chamava, errar aqui, Pedro, e ele chamava Predo. Aí vem lá os caras no chat e falam, aí Vessone, não é Pedro não, era o Predo. Alguém vai te corrigir. Então assim, eu não tô escrevendo ou falando ou gravando pra leigo. O cara vai entender o que você tá falando, porque ele é um apaixonado, ele pode até não ter um conhecimento, às vezes, muito amplo, mas aquele assunto, algumas pessoas vão dominar. Que eu quero dizer? Se você escrever se o meu pai ler uma matéria de economia, ele vai ler a matéria, ele vai ler 5 parágrafos, ele vai talvez entender a essência do que está na matéria, mas não vai entender muito. Se o meu pai ler uma matéria minha, provavelmente ele vai entender os 5 parágrafos, e se eu tiver errado em 3, ele vai falar, você errou aqui, porque ele é um corintiano e ele vai saber do que eu estou falando. Então, esse tipo de diagnóstico ou de controle, quem está escrevendo, falando, etc., você tem que saber que o seu público-alvo entende do que você vai falar, sabe do que vai falar. Além de tudo, ele é apaixonado. Então, isso é uma diferença muito grande para quem faz algo do tipo, eu faço jornalismo voltado à viagem, a
cultura, a coisa. Normalmente, o cara do futebol, o seu torcedor, o seu público, e no caso do Portal Meu Timão, é muito isso. E a gente tem que ter essa responsabilidade, fora que ele é volúvel pela paixão. Ganhou, se você faz alguma crítica, você é um maluco. Perdeu, se você elogia, você também é um maluco. E eu tento levar, normalmente eu sou tratado como mais chato, alguma coisa, porque eu já elogiei muito o Corinthians em derrota e já critiquei em vitória. Claro. Porque eu acho que esse tem que ser o meu papel. Se for pra ser um papel só de torcedor, eu vou abrir o microfone e vou falar, ganhou, puta, que maravilha, tá tudo bem, o melhor time, perdeu. E acho que não pode ser assim. Então, eu acho que é ter esse entendimento de que com quem você tá falando, entende muito do assunto, você não pode, você tem que evitar ao máximo falar bobagem porque o cara vai te corrigir.